Glória a Deus, glória a Deus. Eu cumprimento os amigos com a paz do Senhor, amém. Cumprimento todos os meus amigos, Deus abençoe a todos. Obrigado pelos irmãos curtir aí o texto da escola dominical que eu trouxe, né? Um resumo, né? Que engloba toda a lição, né? Mas eu gostaria de dividir algo para os irmãos aqui sobre vida com Deus. O título desse vídeo se chamará Vida com Deus, tá bom? É uma reflexão. Mateus capítulo 5, ele vai falar das bem-aventuranças, né? Ele está ali no Sermão do Monte, né? Muito conhecido. Eu particularmente gosto muito, né, do Sermão do Monte. Ele me educa, né? Ele me faz tentar ser uma pessoa melhor, né? Ele diz aqui, ó, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes. Aqueles que têm sede de justiça, aqueles que são misericordiosos, né? E aqui está o ponto, né, que eu gostaria de falar com os irmãos, né? Ter os puros de coração, né? E os pacificadores, né? Um outro momento eu posso falar dos puros de coração, mas eu vou falar dos pacificadores, né? Irmão, a coisa mais difícil que é ser, tanto que a Bíblia fala sobre caminho estreito, né? É ser crente. Não é fácil. Mas nós temos que lutar até o fim. Nós temos que lutar até o fim, entendeu? Infelizmente vai ter levantes contra nós. Pessoas que não vão gostar da gente de graça. Pessoas que não gostam da gente por um motivo específico. Nós não precisamos ter feito nada para eles. Eles não gostam da gente por nada. E tudo isso porque a gente serve a Deus. A gente percebe que muitas vezes Satanás, ele usa algumas pessoas, né? E a gente vai falar sobre isso no domingo, né? Quando o Bar Jesus ali tenta atrapalhar Paulo e Barnabé na pregação, né? E é difícil você ser um homem de Deus, sendo que o mundo todo ele tá o tempo todo se levantando contra você, né? Aí eu falo para vocês, irmão, uma historinha, né? Em 2012, 2013, 14, 15, um amigo meu, um crente, né? Ele falou assim para mim: "Pô, irmão, você nem fala com fulano de tal, né? E a gente tem que perdoar." Ele falou isso para mim, né? Você nem fala, né? E eu sabia que esse irmão ele falava mal de mim por as costas, entendeu? Ele é um cristão meio lá, meio cá, esse cara, né? E nisso aí ele falou: "Pô, mas você nem fala com fulano." E eu falei: "Irmão, o que eu tenho que fazer? O quê? Tirar o rancor do meu coração. Tirar o ódio do meu coração, não deixar o ódio penetrar no meu coração. Mas querer conviver com ele é outra coisa. Entendeu? Conviver é outra coisa." Por que eu tô falando isso? Barnabé e Paulo, eles tiveram problemas no meio da caminhada a respeito de João Marcos, né? E eles pararam de andar junto, né? Lembra quando os, eu diria assim, os funcionários, né? Os servidores, né? De Abraão e de Ló, eles começaram a ter problema ali, os seus funcionários, né? Eles começaram a ter intrigas e eles separaram, né? Então, muitas vezes, irmão, quando você corta o contato com alguém, não é porque você está dominado pelo ódio, mas sim para que não cresça uma inimizade maior. Então é melhor você cortar o laço, entendeu? É melhor você cortar o laço e cada um segue o seu caminho do que acontecer briga. Porque muitas vezes, irmão, se você continua, acontece briga lá na frente. Acontece briga lá na frente, né? A Bíblia ela fala algo interessante, né? A Bíblia fala assim: orai pelos nossos inimigos, né? Orar pelos nossos inimigos é difícil, meu irmão. Para mim, a maior experiência é essa. Quando você está pronto como um filho de Deus, é quando você começa a orar pelos seus inimigos. Você percebe que você começa a ter mais paz, né? Mas, infelizmente, tem pessoas que tiram a gente do sério.
Tem pessoas que elas se levantam o tempo inteiro e é difícil, né? Mas assim, irmão, muitas vezes a gente tem que ser firme, entendeu? Porque a pessoa... E assim, o inimigo ele quer escandalizar você. Ele vai fazer um jeito de deixar você nervoso pra poder falar, ó lá, ó, não é crente coisa nenhuma. Olha ele brigando lá, ó. Não é crente coisa nenhuma. Isso aí a gente vai ouvir bastante, entendeu? Se eu fosse depender da língua dos outros, eu tava destruído, entendeu? Eu tava completamente destruído. Como cristão, eu tava completamente destruído, entendeu? Eu nunca falei pra ninguém que eu era perfeito, mas que Cristo era perfeito e eu buscava ser uma pessoa melhor nele, né? É isso e muito mais, tá? É isso e muito mais. Mas eu posso dizer pra você que eu não sou perfeito. Tenho muitos defeitos, tenho muitas falhas. Mas o fato de eu reconhecer que eu não sou perfeito e que Cristo é perfeito e eu busco essa santificação nele, né? Eu me sinto sincero em falar das minhas limitações, entendeu? Perdoar. Perdoar você perdoa no seu coração. Tem que limpar. É você e Deus. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu sempre fui rancoroso a minha vida inteira. Ah, você ainda é? Ainda sou. Mas eu melhorei muito. E a melhor coisa que eu aprendi é deixar a pessoa pra lá. Quando eu olho Barnabé, separou de Paulo, Abraão e Ló, né? Porque os funcionários de um estavam tendo problema uns com os outros ali, entendeu? Foi quando eu venho entender que muitas vezes você não precisa continuar junto, conversando ali. Não precisa, irmão. Entendeu? Muitas vezes tudo que você tem que fazer é seguir em frente. Entendeu? Ora para aquela pessoa e deixa ela para lá. Entendeu? Sabe o que o Salmo 37 ele diz? O Salmo 37 diz assim: não imitei o homem mau. Não imitei o homem mau. O homem mau, ele destrói os outros. O homem mau, ele mata os outros. Ele mata as pessoas. Entendeu? O homem mau, ele é perverso. O homem mau, ele agride. O homem mau, ele trai. O homem mau é fofoqueiro. Entendeu? Então, o que sobra para nós é não copiá-los. É não copiá-los. E a pessoa fez maldade com você, deixa ela na maldade dela. Siga a sua vida. Entendeu? Segue a sua vida, olha para frente. Entendeu? Mas que infelizmente tem pessoas que se levantam contra nós de graça. Levanta. Né? E as pessoas, quando vê você seguindo a sua vida, as pessoas vão falar mal de você. Olha lá, ó. Ele nem fala com ciclano. E às vezes a gente dá a nossa família. A gente dá a nossa casa, a gente dá o nosso sangue. Entendeu? Que infelizmente elas querem arrancar sua alegria. Entendeu? Elas querem arrancar sua alegria. Né? E o que sobra para nós é o que? Orar. Orar pelos nossos inimigos também. Orar pelos inimigos. Entendeu? Orar por eles. Para que a gente tenha paz. Eu pede para Deus tirar do caminho. Eu não tô falando assim para orar para Deus destruir essa pessoa, não. Deus abençoe a vida dela, ela segue a vida dela. Não torça o mal dela. Ore pelo seu coração. Ore pelo seu coração contra sentimento faccioso, sentimento de inveja. Pelo seu coração, para você não ser invejoso. Para você não ser o maldoso. Né? Porque o que eu vejo, irmão, de pessoas dentro das igrejas bloqueando o ministério de um, travando o ministério do outro, para que o outro irmão não cresça, para que ela venha crescer, muito grande eu vi. Entendeu? Pessoas próximas a mim, entendeu? Pessoas que eu convivi, assim, eu vejo assim, com fofoquinha, para que o outro irmão não cresça, para que o irmão não tenha um cargo, para que o irmão não seja reconhecido, entendeu? Então eu posso falar para os irmãos, muitas vezes na nossa vida, nós vamos se deparar com muitas pessoas, e nós temos que saber lidar, né? O que eu mais tenho visto é crente falando sobre a bolha, né? Ah, viver naquela bolha, eu quero romper com naquela bolha. Principalmente os cantores famosos, né? Cantores do mundo, pessoas do mundo gospel, essas pessoas famosas, elas, deixa eu ver quantos minutos, tá. Essas pessoas do mundo gospel, que elas são famosas, né? Quando elas querem sair do meio gospel, ele fala, eu resolvi romper com a bolha, isso, aquilo, normal. Permaneça na bolha, a bolha é o evangelho. A Bíblia não falou que o caminho seria fácil. Se você está sendo aplaudido pelo mundo, tem um problema aí.
você não está andando em Cristo. Se você está sendo aplaudido pelo mundo, meu filho, você está sendo completamente destruído. Você está indo para o inferno. Se o mundo olha para você e fala, nossa, que como esse cara é 10, é porque você está no caminho errado. Porque se você seguir um caminho de oração, de jejum, Satanás vai odiar você. Se você tem uma vida de intercessão, Satanás ele vai odiar você. Entendeu? Ele vai odiar você. Então, se você é abraçado pelo mundo, irmão, tem coisa errada aí. Entendeu? Aí tem irmãos que falam assim, eu vou sair da Bora porque na minha igreja aconteceu isso. Não, irmão, não saia da igreja. Entendeu? Você pode até mudar de igreja. Mas o interessante é que você permaneça no mesmo ministério. Entendeu? Entendeu? Nesses anos todos, eu me machuquei muito em igreja, muito mesmo. Muito. Com cristão. Desde 2013, eu posso falar para você. Eu me machuquei umas 5, 6 vezes aí dentro de igreja. Eu me machuquei bastante mesmo. Mas eu jamais posso abandonar Cristo por causa de pessoas. Perder a minha salvação por causa de pessoas. Entendeu? Então eu pretendo, se eu tenho um problema com alguém ali, ou até mesmo com a liderança da igreja, que eu já tive problema com um pastor específico, né? Uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem reverência à palavra de Deus, porque eu defendi a palavra de Deus e faltou educação, faltou respeito da parte dele, entendeu? E eu posso falar para você, com 100% de certeza que eu desejo boa sorte para ele, né? Mas não convivo e sair da igreja dele, entendeu? E existem outras igrejas do mesmo ministério, várias igrejas, eu sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Então, muitas vezes, irmão, quando a gente tem problema, a gente tem que orar para aquela pessoa e seguir em frente. Não deixar o ódio alimentar nosso coração, entendeu? Mas vai ter levante, irmão. Se você tem uma vida de oração, uma vida de verdade, ainda que não hoje, mas amanhã você pode ter problemas. E digo mais. Permaneça firme na fé, irmão, na igreja. Ah, mas tem atrito, o ambiente de igreja é um ambiente difícil. Permaneça firme na igreja, irmão. Entendeu? É difícil permanecer com os irmãos ali, tem fofoca, tem grupinho, mas permaneça em Cristo, irmão. Ore pelos irmãos, porque eu vou falar para você. Antes você não é do que no mundo, que você está aplaudido pelo mundo, é sinal que você é igual a ele. Se você é aplaudido pelo mundo, é porque você é igual ao mundo. É porque você fala a mesma linguagem que eles, então você vai ser aplaudido. Agora, se você, como homem de Deus, mulher de Deus, você vai ser rejeitado pelo mundo, entendeu? As pessoas vão falar mal de você, vão tentar quebrar a sua oportunidade na igreja, mas permanece firme, irmão, até o último dia da sua vida, até o último dia da sua vida. Ah, irmão, mas a minha esposa era da igreja e ela me traiu. Aí a irmã disse que o marido dela era da igreja e traiu ela. Siga a vida em frente. Siga a vida em frente, irmão. Nunca abandone Cristo, nem a igreja de Cristo, que é onde você se alimenta a sua fé, por causa de pessoas. Entendeu? Nunca troque a glória de Deus por nada. Entendeu? Eu senti de fazer esse vídeo, né? Provavelmente eu vou fazer outros falando sobre esse assunto. Mas seja pacificador, irmão. Evite briga, evite falar mal dos outros. E às vezes a gente se pega, né, irmão? Falando mal dos outros, que às vezes as coisas machucam a gente. Às vezes tem aquele irmão que vai falando bem devagarzinho pra você falar mal. E isso vira um vício. Entendeu? Então fuja disso, irmão. E lute pra nunca derrubar um pastor. Antes você ser injustiçado por um pastor do que você derrubar um pastor. Porque se você derrubar um pastor, você vai estar com um caminho muito muito em direção ao inferno, que eu falo assim, né? Você está indo em direção ao inferno. Pode ter certeza absoluta, entendeu? Então, irmão, não participe de panela. Participa não, irmão. E outra coisa, toda pessoa nova que chegar na igreja, abrace ela, receba ela, coloque ela nos grupos ali da igreja, se era escola dominical ou grupo de louvor, né? Ainda que você seja novato na igreja também, mas convida as pessoas, entendeu? Faça essa pessoa entender que ela também é importante, entendeu? Que ela também é importante. Você pode ter certeza absoluta que lá na frente, né, Deus vai abençoar ela através da sua vida, tá bom? Eu vou parar por aqui o vídeo para não ficar muito extenso, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Obrigado por todos os irmãos que têm curtido os vídeos, tá bom? Tchau, tchau.